Olá pessoal, voltamos aí para mais um vídeo aqui no Café com Java. Vocês devem estar notando uma certa diferença na qualidade do som que vocês estão ouvindo aí. A gente fez um pequeno investimento, compramos um microfone da Behringer, o C1U, para ter uma certa qualidade melhor para vocês, para poder oferecer um conteúdo com uma qualidade um pouco mais alta. Espero que vocês gostem da novidade e aproveite mais esse vídeo aí. A minha intenção hoje é bater um papo com vocês a respeito do JavaScript, mostrar algumas coisas que talvez você não saiba do JavaScript que podem eludificar aí o seu dia a dia. Meu ideal não é mostrar o básico, e sim coisas que talvez tenham passado despercebido, ou como muitas vezes a gente não acaba aprofundando alguns aspectos da linguagem. Talvez eu possa te dar uma dica ou outra sobre como desenvolver JavaScript. Afinal, hoje é importante a gente ter um bom conhecimento no JavaScript, qualquer um que trabalhe com web, muitas vezes com mobile, pelo fato de JavaScript estar presente em muitas APIs de desenvolvimento. Então, vamos ver se eu consigo auxiliar vocês aqui. Talvez o JavaScript te engane um pouquinho e te faça pensar de uma maneira um pouco equivocada quando você começa a ver as variáveis, objetos e funções no JavaScript e o seu funcionamento, porque eles podem variar um pouco aí das linguagens que você está acostumado, né? Acho que provavelmente todo mundo já viu uma declaração de uma variável, até porque não tem nada demais no JavaScript. Então nada mais é do que a minha variável, eu acesso aqui agora ela pelo browser. Eu acho que isso aí tranquilo, sem nenhum mistério. Agora, se eu começo a transformar esta minha variável em um objeto, eu acho que também não gera nenhum problema. Pelo menos no que eu vejo no meu dia a dia, a variável também não vai ter nenhum problema, porque você está acostumado a ver isso em qualquer linguagem. Então, se eu dou um sc ponto nome, a partir desse momento temos um objeto dentro do JavaScript. O que você talvez não saiba é que um objeto no JavaScript, assim como uma própria variável, pode receber uma função como atributo. Então a gente tinha uma variável chamada nome, mas a gente pode ter um atributo chamado função que recebe como padrão uma função dentro dela. Então nós temos um atributo que é uma função que pode ter um conteúdo bobo como: olá, eu sou uma função. Para ver o que está acontecendo. Olá, eu sou uma função. Talvez isso também seja já normal para você, você já tem esse conhecimento, mas você talvez não saiba é que uma função pode acessar atributos do seu objeto. Se vocês lembram, por exemplo, do Java, ou sei lá, talvez do PHP ou qualquer linguagem que vocês tenham objetos, vocês têm uma referência chamada dis. Ou se você vem do Objective-C, por exemplo, você tem uma referência chamada self. Aqui no JavaScript é a mesma coisa. Uma função que está dentro de um objeto, ela pode ter acesso aos outros parâmetros desse objeto que não são a própria função. Para isso, eu só uso a referência dis. Então agora, se eu chamo minha função, notem ele acessando a função normalmente. Só perdoe pela acentuação, é por causa que eu não defini um charset. Esse conceito inicial aqui começa a entrar num detalhe bem bacana do JavaScript que eu acho fundamental para qualquer um estar aprendendo, que é a respeito de closure. Mas antes de falar especificamente do closure, a gente pode evoluir um pouquinho mais para vocês entenderem como funciona aí o JavaScript. Se você chegou até aqui e eu não te contei nenhuma novidade, isso é bacana, você já tem uns bons conceitos de JavaScript. Só que vamos tentar dificultar aqui um pouco, tentar avançar para testar alguns conhecimentos e ver o que mais a gente pode aprofundar. Dê uma olhada aí no que eu alterei no código da nossa pequena e famosa JVariável e reparem que a função, ali o nosso atributo funcs, eu peguei e alterei a nossa função para algo um pouquinho mais complicado. Nota que na linha 12, aqui eu já criei uma var chamada self, passa a referência diz, self em homenagem ao Objective-C, onde a gente usa a referência self em vez do diz. E dou um console.log fazendo uma verificação aqui se diz é igual ao sc. E embaixo chama a função f, declaro ela já em sequência embaixo e faço duas validações, onde eu verifico se diz é igual ao sc e se self é igual a sc. Peço que vocês pensem um pouco nesse desafio e tentem realmente responder, raciocinar um pouquinho e me dizer qual vai ser a saída desses consoles.logs. O primeiro vai ser true ou false. O segundo, já dentro da função, que está dentro da outra função, vai ser true ou false. E o terceiro, também, true ou false. Pense um pouquinho antes de ver a resposta. Se a gente chamar aqui a nossa função novamente, está aí true, false e true. Então, vamos entender cada uma dessas situações.
Na linha 13, o diz realmente é o objeto SC. Como a função está declarada como uma propriedade dentro do objeto SC, a referência diz é o objeto SC. Então a primeira linha, obviamente, retorna true, na linha 13. Aqui as coisas mudam um pouco de figura, porque a gente tem uma outra função declarada com um outro escopo próprio. Então aqui a variável diz já não retorna mais true quando comparada à variável SC, porque o diz passa a se tratar realmente da própria função em si, e não mais do objeto chamado aqui em cima, por a gente ter um escopo interno dentro daqui da função declarada dentro da propriedade. E no último valor, a referência self ainda, como a gente trocou ela dentro do escopo da primeira função, é realmente a variável SC. Ainda se tratam da mesma variável. Por conta disso, o terceiro console.log volta true. Nota que aqui a gente criou essa referência aqui dentro. Então a gente não consegue subir mais um escopo. Mas se a gente tem a referência aqui dentro, self acaba sendo igual a SC, se tratando do mesmo objeto. Por isso, a linha 18 retorna true. Então a gente é legal se tentar nessas questões do JavaScript, nesses níveis de acesso de como eles funcionam, para você não acabar tendo erros de sintaxes que ficam difíceis de serem identificados. É bom decorar essas regrinhas de níveis de acesso para você não ter problemas com esses tipos de variáveis. Outro detalhe bacana a respeito de argumentos das funções é que no JavaScript você consegue controlar esses argumentos com uma variável bem bacana dentro de uma função. Vamos aqui para um exemplo. Tem um breakpoint aqui na minha função f, que agora eu alterei, e tem alguns argumentos aqui na minha função. Então vou botar um breakpoint e quero mostrar umas coisas para vocês. Notem que eu entrei aqui na minha função e a minha chamada continua sem nenhum argumento. A chamada dela, eu não passei nenhum dado a respeito da minha função. Obviamente, as variáveis a, f, a, d vão estar como undefined. Eu preciso checar cada uma delas? Não necessariamente. Você tem um objeto chamado arguments, vai retornar para vocês sempre a lista dos parâmetros que foram passados na sua chamada da sua função. Inclusive, eu posso retornar um arguments.length para saber quantos argumentos o usuário passou ou não. Então, vamos fazer aqui um pequeno teste e vamos agora chamando com um parâmetro só a minha função. Vamos retornar, fazer aqui a chamada e repetir o nosso teste. Agora o arguments vem como 1. Se nós pegarmos a posição, está aí o parâmetro que eu passei. Isso acaba te auxiliando a verificar e fazer validações conforme os dados que o usuário passou ou não. O JavaScript é uma linguagem muito versátil e você consegue trabalhar com ele de muitas maneiras. Às vezes pode até te dar um certo nó na cabeça por trabalhar com algumas coisas. Por exemplo, isso aqui que eu vou fazer agora é totalmente legal e funcional. Por exemplo, eu tenho um array, certo? Até aqui. E nesse array a primeira função, ela não tem uma declaração de um nome. Note que eu não setei nenhum nome para essa minha função. E eu vou dizer para ela retornar o valor do x multiplicado pelo x. Então eu posso, depois disso, fazer a chamada da minha função que não tem nenhum nome, como vocês viram, não setei no meu objeto, chamando o array da seguinte maneira. E sim, isso aqui é uma chamada JavaScript sem nenhum problema de sintaxe. Vamos testar para ver se está ok? Como vocês podem ver aí funcionando e retornando o valor devido. A lógica de você fazer um array e passar uma função normalmente sem setar nenhum nome, não existe nenhum problema no JavaScript. O problema, o seu código fica um tanto não legível, mas como vocês podem ver, não existe nenhum problema de você passar numa posição de array uma função sem nenhum nome. Você pode chamar perfeitamente da maneira que eu estou demonstrando aqui agora. Como esse vídeo está ficando um pouco grande, eu vou parar por aqui, mas na próxima vez eu quero falar com vocês a respeito de closure, que é bem bacana na parte do JavaScript. Sinceramente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre como funciona o JavaScript. Porque acredito que a maioria das pessoas que trabalham com JavaScript geralmente usam jQuery ou um Angular, mas realmente não se procuram se aprofundar como o JavaScript funciona. Isso aqui que eu tentei fazer hoje é só um pequeno exemplo do que pode começar a te levar mais a fundo sobre a linguagem. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo tutorial. Valeu, galerinha. Aquele abraço.